importa o poder da fé, nada mais pode vencer o mundo. 1 João 5 versículo 4 a 5 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Quero terminar essa mensagem falando de um quarto poder, o poder da fé. Como os outros, esse poder também não pode ser manipulado pelo homem. O poder da fé não pode ser comprado, negociado, vendido, emprestado. A fé é um dom de Deus. Não vem da força humana. A fé que move montanhas é o dom gratuito de Deus. Se o poder da cruz anula a condenação, o poder da ressurreição vence a morte, o poder do Evangelho garante a minha salvação, o poder da fé me ajuda a vencer o mundo. Para chegar às portas do céu é preciso vencer o mundo antes. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você reparou bem nessa frase? Por que não disse, esta é a fé que vence o mundo, mas a vitória que vence o mundo? Simplesmente porque a nossa fé é uma resposta à vitória de Cristo. Por que precisamos da fé para vencer o mundo? Porque o mundo é hostil à nossa fé, é inimigo do crente tanto quanto a carne e o diabo. O mundo jaz no maligno, portanto vai sempre guerrear contra a fé cristã. Como age o poder da fé no crente? A melhor resposta a isso está na carta aos Hebreus 11 versículo 33 a 40. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11 versículo 33 a 40. Thomas Hawkes foi um ministro inglês do século XVI que havia sido condenado à morte com outras 6 pessoas. Era o dia 9 de fevereiro de 1555. Erudito na educação, Hawkes inspirava muitos com sua fé. Alguns amigos presos com ele pediram a Hawkes se ele poderia dar um sinal quando estivesse no meio das chamas, para saberem que seria possível resistir ao sofrimento sem negar a fé. Hawkes prometeu erguer as mãos acima da cabeça, antes de render o espírito, caso fosse possível suportar o sofrimento em paz de alma. Chegado o dia da execução, 10 de junho de 1555, pregou sua última mensagem antes de morrer. Em seguida, foi amarrado pelo meio à estaca, e logo-lhe a fogueira foi acesa. Tão forte foi o fogo que logo sua pele escureceu, e começou a consumir rapidamente o seu corpo. Quando todos pensaram que ele já havia morrido, Hawkes, lembrado de sua promessa aos companheiros, ergueu seus braços que ardiam como tochas, e uniu as suas mãos sobre a cabeça, como se batesse palmas, não uma, nem duas, mas 3 vezes. A multidão rompeu em gritos de alegria e vitória. Hawkes havia guardado a sua fé até o fim. Hebreus 12 versículo 1 a 2 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Conclusão: quero terminar essa mensagem com um desafio a você. O poder da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, do Evangelho de Cristo e da fé em Cristo, não são usados por Deus por imposição. Deus não violenta o coração dos homens. Pelo contrário, Deus nos convida a nos submetermos a esses poderes.
Você já foi à cruz? Já deixou ali os seus pecados? Já pode dizer que nenhuma condenação está sobre sua vida? Você já tem em seu coração a esperança da vida eterna? Você tem andado nas promessas do Evangelho? Tem lutado e vencido o mundo pela fé? Quero convidar a você para submeter-se à cruz de Cristo, ao poder da ressurreição. Convido você a entregar-se ao poder transformador do Evangelho e viver pela fé.